Então existem essas duas maneiras. Uma das coisas que ele faz muito, porque é uma procura constante, é o mapa do Piauí. Muito. Esse aqui trouxe 7 cidades aqui, né? Que é, o 7 é 7 cidades, não é? E alguns monumentos do parque que você já vê, e aí tem que vestir essa camisa, que tem o Portal dos Desejos, tem o mapa do Brasil, você tem os 3 Reis Magos aqui, ó. Então você tem os 3 Reis Magos, bastante animal lá do parque, tatu, mocó, coruja, tem tartaruga, mas simbolizando a tartaruga do parque. E aí, amigo, tá explicando, amigo. Tem gente que quer invernizado, tem gente que quer o cru, sabe, natural. Eu prefiro natural, mas para uma viagem para proteger mais, é o invernizado. Aí além da pedra sabão, o que que tem? Aqui são semente mucunã, né? Tem tucum também. Aí são meus livros. Aí tem a cabaça, aqui já é o meu outro irmão que usa muito. A cabaça, a carnaúba, isso aqui são cachaça mais temperada com açoita cavalo, né? Aí o jatobá, nós usamos muito jatobá. E muita madeira também, a gente usa muita raiz. Muita madeira para acoplar os passarinhos também. Para botar os pássaros. É o candeeiro de cabaça. E você fazendo. E tudo a base obra do Edson. Uma sinuca que funciona. Ele fez para usar. Só que agora tem uma outra. Essa a gente deixou de usar. Vamos lá pro... Ah, essas casinhas meu irmão que faz. O outro, ó. Casinha de taipa. Ele faz. O Edson recicla muito usando isso aqui também fazendo copo. E aí ele faz isso aqui, ele fez no estilo que a gente tinha no interior. Que toda casa de palha interior tinha que ter essa arte para colocar. Esse aqui dizia que ia pro rádio sempre. Que aí sintonizava o gosto da berlinda. E a sociedade da Bahia. Aí as palhinhas de carnaúba aqui. Barro e cimento. Umas casinhas nossas. Quando vocês forem, eu quero ir. Pronto, Mico, esse aqui é o livro meu, ó. Entendeu? Aqui pra quinta geração ficar, deixar um legado, porque a gente morre e as coisas vai junto, algumas. Ô Zé, e a importância disso aqui tudo para Piracuruca? Você acha que existe Piracuruca sem o quintal do curiólogo? Rapaz, Piracuruca, ela tem muitos quintais bons. Hoje não, eu acho o seguinte, o que a gente faz, o que a gente fez, tudo que você faz, que isso leva para uma visão sustentável, cara, é coisa de alma. E essas coisas de alma são produtos e segmentos mais fiéis que existe, deve existir, né, para um município. Então isso aqui foi iniciativa de uma família que chegou aqui, iniciativa de comunidades que estão aqui. E isso para o município é um legado sem tamanho. Vou falar sério. É um legado sem tamanho. Então, chegar a Piracuruca, você dizer, onde é que eu encontro um artesanato de pedra sabão? Tu vai encontrar só no quintal do curiólogo. Um turismo de base comunitária, tu vai encontrar no quintal do curiólogo. Então, assim, hoje o quintal está enaltecendo o município, hoje o quintal está enaltecendo a comunidade, e tem que ser assim. A gente pensa e age que é o coletivo, né? O coletivo. E o quintal hoje é uma referência, né? É uma partinha da alma do município. Então quem visita Piracuruca deve, se puder, também visitar a comunidade Vamos Vendo e aqui o empreendimento Quintal do Curiólogo, da família Monteiro. Nós. Osiel, e a história desse indígena que morava aqui, né? Que meio que começou tudo com ele. Como é que é essa história? Indígena? Esse mais antigo, esse morador mais antigo que já morava aqui no parque. Os mais antigos do parque, quando tu pega os primeiros relatos, o parque se remonta à pré-história, né?
6.000, 10.000 anos. Nada contra a pesquisa científica. Mas os últimos relatos dos últimos moradores, que eu entendo gente, ele se remota lá o quê? Lá no final de 1800, né? Com algumas famílias que vieram, a exemplo dos Ferreira, a exemplo do Catirino, a exemplo do meu bisavô, João Porfírio, que desceu a serra, e que fizeram suas moradas encostadas, inclusive nas pedras mesmo, né? Nas pedras. Depois moradias comuns. Mas assim, a arte rupestre se remete a essa data, mas o parque ele foi abrigo para uma comunidade muito importante. Muita gente usou as rochas como abrigo, inclusive os mesmos abrigos que está a arte rupestre também. Usou o parque pelos seus mananciais, porque se tu falar de Sete Cidades, ele é um pulmão. Sete Cidades, hoje, com mais de 30 nascentes perenes. Então, quem chegou aqui veio procurar o vital, a água, alimentos, tem água, tem alimento, tanto fauna quanto flora, frutificação, e abrigo. Porque antes de você saber construir uma casa, antes de tu saber, antes do ferro, né, era pedra, né? Antes de saber construir uma casa, você usava a rocha para se proteger, como segurança, como abrigo. E esses povos se utilizaram e se utilizou disso tudo, né? Disso tudo. Desde quando me entendo gente, que eu sei que aqui tinha gente, né? E que, acabou não, somos não é final, somos parte dessa gente. Ainda estamos aqui lutando, no mesmo sangue, no mesmo solo. São as mesmas coisas em termos naturais, sim. Em termos de vivência, talvez não. Porque ao longo do tempo o vento entre aspas, se perder muita coisa. Mas Bacurau somos resistência, né? Somos resistência de tudo isso. E estamos aqui ainda resistindo até onde der, onde puder, para manter nossa história viva. Seja através do artesanato, seja através de uma guiada, seja através de um diálogo sobre alguma coisa, fauna, sobre uma planta, sobre uma raiz, sobre uma pegada, sabe? A gente sempre está contribuindo, porque a gente é um livro. O ser humano é um livro, bota isso na cabeça. E ele tem que ser lido. Todo dia a gente preenche uma página. Mesmo fazendo a tartaruga. O que emocionou Ziel? Cara, pertencimento. Entendeu? Eu acho que se o ser humano não tiver pertencimento, eu digo muito, uma pergunta boa, eu digo muito, as pessoas aí no turismo em geral, dizem, cara, tu não se acostumou, enjoou. A palavra enjoar e tu, de repente tu não gostar, né? Mas tu não que enjoou isso aqui não, já que tu vem uma, duas, às vezes até três vezes no mesmo lugar, nessa mesma mirante, nessa mesma casa, nessa mesma comunidade, eu digo, olha, no dia que isso acontecer, hoje nos meus 50 anos de idade, no dia que isso acontecer, tudo que eu apregoei, tudo que eu falei, tudo que eu mostrei, tudo que eu exemplifiquei da minha vida até aqui os 50 anos, era mentira. Foi da boca para fora. Não fazia parte do meu DNA. Então, eu espero que isso que isso nunca vá acontecer. Porque no dia que eu enjoar do que eu faço, do que eu sou, eu nunca fui o que eu sou. Eu estava mentindo para mim mesmo e para uma sociedade. Então, o que me emociona é esse pertencimento, esse legado que eu tenho, que eu trago. Isso me emociona. Mostrar a minha comunidade, a minha família do jeito que ela é. E isso gera em outros que haver esse mesmo pertencimento. Então esse legado ele tem que ser passado. Hoje eu passo meus trigêmeos, né, para minha comunidade, para meus sobrinhos, para os turistas visitantes, mas não fazendo disso
uma camuflagem. Isso sendo isso, eu. Então me emociona a gente ter a certeza e abrir mão, né, da hipocrisia, ou seja, a gente não ser, não, a gente não querer ficar com isso só pra gente. Porque se for, cara, o legado morre. Morre. O bom é quando tu compreende que isso é tão bom e que isso faz pessoas também felizes. Então a gente, primeira coisa, foi abrir mão, né? Foi abrir mão disso, de querer as coisas ficar centralizadas na gente. E a gente querer que mais gente veja a gente, conheça a gente. A gente, que eu digo assim, estou falando na pessoa, mas em toda essa diversidade que a pessoa, que o ser humano produz, né? Em sua comunidade, no seu dia a dia, na sua vivência. Então isso é importante, abrir mão desse nosso legado para as pessoas também adentrar e conhecer e viver. Então assim, o nosso pertencimento me emociona. Essa forma que nós pega, sabe? Assim, isso é nosso e vamos levar para frente. Qual é a pergunta que Osiel sempre quis que alguém fizesse e nunca ninguém fez? Rapaz, tem uma pergunta que, que ninguém nunca fez. E aí eu fico esperando. A pergunta é: quando você quer parar com isso? Eu já esperei essa pergunta, porque é uma pergunta negativa. E que você vai parar com isso quando? Quando é que você acha que esse poço vai secar? E que ninguém nunca fez, mas eu vou responder: nunca. Quando tiver a pestana batendo, quando tiver o coração batendo, eu vou estar produzindo alguma coisa. Se eu estiver caminhando, eu vou estar produzindo alguma coisa. Quando eu estiver falando, eu vou estar produzindo alguma coisa. Porque eu sei que o ser humano, mesmo sem falar, sem se mexer, ele é uma informação. Ele é uma informação, ele é uma carta aberta. Ele é um livro. Então assim, quando é que você vai parar com isso? Aí sonhando. Aí sonhando. Para não. Eu parar, eu já tenho feito um discípulozinho, eles vão continuar fazendo. Não é não? Teus filhos sabem mexer já com artesanato? Não, mas eu, por causa que eles não podem usar faca ainda. Mas eu trago os três e eles ficam indo pro Edio aí. Porque a ideia é pegar nessa massa, é comer, é lamber, é passar no chão, é riscar. Porque tem que ter contato. Tem que ter contato. Então se eles não tiverem contato, pronto, acabamos de falar do pertencimento. Então se eles não tiverem esse contato, cara, vai ser uma coisa que eu disse, faça. Mas se não mostrar como é que faz, não deixar, não dar liberdade para eles estar naquele meio vendo, fazendo, pegando, o pertencimento não vão ter nunca. Se não for assim, vão aprender, vão, mas lá na frente, por qualquer coisa que eles acham que seja mais valiosa que isso, vão abrir mão. E é isso que se perde muito na história. Quando o ser humano não foi enraizado para isso, qualquer coisa, qualquer outro prato mais bonito do que o que ele usa, ele vai trocar. E isso para mim não fortalece, isso para mim não é interessante. Claro, a gente não pode impor. Estou tentando e assim vou fazer. Se vamos ter um grande respaldo, a alegria de um pai. Se não, paciência, não vai ter aquele ditado. Não fez, não ensinou, né? Então, eu parto do princípio que a escola tem que começar em casa. Então, eu ensino sim. Eles fazem trilha, toda vez que eu estou de folga, eles fazem trilha. Descalço, a trilha que eu escolho. E à noite, bem vestido e de lanterna. Porque a Caliandra, ela gosta de fotografar sapo de noite, né? E rola bosta. Eu estou ensinando do jeito que é para ser. Piracuruca é terra indígena? O nome já é, né? O nome já é. O que eu acho, que eu entendo, que esse anonimato tem justificativa, né? Apesar que agora estão ressurgindo com a garantia que se tem. Mas eu acho que essa parte de usar o poderio, como é que se diz? Usar a força, usar a mão de obra escrava, e aí que diz que não tem mão de obra escrava indígena, é pura mentira, pode rasgar o livro. Teve sim. E isso fez com que o que? Nossa gente, os indígenas, se fosse para uma reclusão, fossem recluídos. Hoje, com os avanços, com como é que se diz, o processo social, a segurança que se dá à nossa gente, está ressurgindo e ressurge. Exemplo, o índio, o Francisco Antônio, o índio Apache daquele, né? Uma Jamaci dessa bem aqui,
uma oca tocariju dessa que ressurge. Piracuruca é peixe que ronca. Então, já está no seu DNA uma terra indígena, né? Terra indígena. Você não vê hoje, não vê, não está ali? Foi a pressão que deu força para a reclusão, né? Foi a pressão, é, a pressão de tudo, né? Negativa, que fez com que houvesse esse anonimato dos nossos povos. Mas hoje é hoje, sempre é tempo de resgate. Osiel se considera indígena? Eu acho que hoje, para tu se considerar indígena, eu acho que tu tem que fazer uma recapitulação na tua vida, entendeu? Porque não é só tu ter um registro. Dizendo, não, eu não vou dizer que eu sou indígena porque eu quero ter um registro, porque também temos que ter cuidado com isso, né? Há pessoas que dizem que eu sou indígena porque quer um benefício social em cima disso, não é o caso. Você tem que entender esse DNA. Então, assim, eu puxei no DNA até onde eu pude, não encontrei traços em minha família do indígena. Então, assim, eu não posso dizer hoje, bem aqui, que eu sou indígena, porque eu tenho que ter isso, uma prova real disso, tá certo? Mas também não vou dizer que eu não sou, né? Não sou. Nem de A e nem B, mas eu sei que nós, dependendo de ter vindo de outras terras, a gente se passou por lá, está lá, em algum momento estivemos na mesma tribo, na mesma nação, junto no mesmo tempo. Essas matas aí, toda hora você encontra os vestígios de indígenas, né? A mata, vai por mim, tu já vai por mim. Tem alguma árvore, fora o contexto científico, que é o latim lá que se usa, tem alguma árvore que não tem nome indígena? Então acho que o piquiá não foi um nome indígena, uma iburana não foi um nome indígena, uma aroeira não foi um nome indígena. Salvo as árvores que batizam com o nome de município, com o nome de gente, com o nome de povo. Mas um conduru não é um nome indígena. Então assim, várias das árvores, várias das plantas, vários dos animais, nome indígena. Né? Que a gente só copia. Dormir em rede é o quê? Um arretucum, como é que eu acho que o cabo sabe tirar o tucum lá? O tucum não é o nome indígena, o tucum, né? Fora isso, os nomes que veio de fora, que foram o pessoal rotularam, né? Bota lá. Mas tu entra na mata, tu vê os povos, mano. Tu vê registro. E as pinturas rupestres? As pinturas rupestres, cara, o que que eu acho? A pesquisa científica te remota ao quê? A pré-história, 6.000, 10.000 anos. E eu acho que a pessoa levar para o lado de que não foram os indígenas que a produziram, que a fizeram, até porque hoje ainda existe muitas tribos e etnias, os povos originários que eu digo, né? Que não praticam mais isso, a não ser os seus corpos, né? Mas eu fico dizendo, cara, se dá para fazer aqui, nos corpos, por que também não dá para fazer nas rochas? Mas tudo tem registro, e também não tem relato de alguém, até hoje não ouvi que algum dissesse foi eu que fiz, foi o meu povo que fez. Isso bem aqui. Não tem. Apesar das muitas das tribos que nós temos, inclusive no povos originários no Piauí. Então assim, e pela idade que se coloca 6.000, 10.000 anos, não bate muito com o amanhã. Não estou dizendo que não foi. Não estou dizendo. Mas por esses fatos, eu acho que, e não ter um relato concreto de lá de dentro, alguns confirmando isso, é ruim você afirmar que foi algum que fez, né? Que o achismo é a morte da certeza. Isso não é interessante. É isso. Osiel, você estava conversando ali com o Elton sobre aquele morador antigo, né? Como é o nome dele? Que o Elton estava dizendo até que era parente dele também. Os Ferreira, Catirina. Catirina. Qual é a história do Catirina? Catirina, cara, é uma história bonita. Triste, mas bonita. Triste não. Tudo é o período, tudo é o tempo que tu tem. Catirina, ele chegou aqui. Ele chegou aqui em 1929. Aqui que eu digo lá na gruta. Nessa região aqui, até chegar na gruta, foi na década de 20. Digamos assim, na década de 20. E 29 ele foi pra gruta. Em 29 ele foi pra gruta. E aí ficou até 46. 44.
né? 44, 45. Veio da região de Matões, desceu para esse trecho nosso aqui, vindo aqui pela Lagoa, não era cidade, Brasil de Lagoa de São Francisco, até chegar no lugar chamado Bananeira, que hoje é do meu primo, né? A fazenda, tá a 3 km da gente. A última casa que ele morou foi na comunidade chamada Saco, que hoje só tem um morador, né? Um morador. E o cunhado dele, o tio Chaga, que eu ainda conheci vivo, ele morreu em 84, eu tinha 6 anos de idade. 5 anos de idade. Eu lembro de ter visto ele, o senhorzinho. Encontrou essa gruta. O cunhado dele, Zimo Caçador, encontrou a gruta. E falou para ele da gruta. E dadas as condições diversas de que a esposa dele já tinha falecido e o filho, Martinho, com problema de saúde, e tinha que reclusir da sociedade, tinha que tirar da sociedade, infelizmente, não podia ficar exposto, porque naquela época o problema de convulsismo, se desse, você mataria e dizia que estava dando glória a Deus. Foi para a gruta, e lá ficou por quase 15 anos dentro da gruta. Tem um pilão dentro da gruta, que foi aprimorado, ele aprimorou, né? E fez um pilão onde ele conseguia extrair comida, alimento, quebrar, não é? Alimento. E foram esses 14, 15 anos dentro da gruta. Mas é a família Ferreira, que desceu da Serra da Ibiapaba, desceu em Matões, entrando aqui pro lado do Piauí. E que, com mais filhos, para a gruta só foram 2. Além dele, o José e foi a Luzia e foi o Martinho. Martinho que tinha um problema de saúde. A Luzia ficou 1 ano só na gruta, pouco tempo. Depois achou um cabo bom e levou ela. Ela fugiu com ele, se casou e o Martinho ficou até morrer. Porque o cemitério que está lá, o túmulo que está lá é do Martinho. Não é do Catirina. Catirina tá... E ele ficou mais 1 ano na gruta sozinho, depois que ele morreu. Os vaqueiros levaram muito isso para outro filho dele, que é o Raimundo. O Raimundo morava no município de Piripiri. E o Catirina está enterrado no município de Piripiri, no lugar chamado Paiol, que hoje é dos Barbosa. Né? Eu acho que ainda sei do Barbosa. Paiol, que é um antigo curral de pedra, né? Tem a fazenda Curral de Pedra. E do lado tem uma área chamada Paiol, outro município, outro interiorzinho. E o Catirina está enterrado lá, inclusive na fazenda Curral de Pedra, onde foi tirado algumas urnas funerárias, né? Tem um relato em alguns livros. E ele já morreu lá no poder do Raimundo, que a ideia não era essa, morrer, voltar para a gruta e ser enterrado do lado do filho, mas não fizeram não sei porquê, das contas não trouxeram. Então hoje a gruta do Catirina, que Catirina é apelido, vocês sabem, Catirina é para quem se isola, é o ermitão, o nome dele é José. Então hoje a gruta do Catirina, ela não é lenda, né? Não é o beijo dos lagartos, que é uma lei de 7 cidades, não é o beijo dos lagartos, que é uma lei de 7 cidades, é uma passagem viva de resgate de história e resgate também cultural, que eu faço questão de fazer isso com o turismo pedagógico, com o turismo de escola, para que as crianças se realcem e vejam que o bem bom que está hoje tem um custo. Né? A vida que tem hoje tem um custo, e o custo é educação, e o custo é respeito. Né? Respeito. Eu digo, olha, eu conto a história do Catirina, o que esse cara tinha? Mas era um cara respeitado. E o Catirina era indígena ou tinha alguma descendência? Não se fala que na história, de toda a história, eu, a 4ª geração, nunca ouvi falar nisso. Essa parte não. Nunca ouvi falar. Porque o meu pai conhecia muito bem, o meu pai, os meus tios conheciam muito bem. Eu cheguei a conhecer o neto, o João conhecia, o João morava em Piripiri, né? Que trabalhava na prefeitura. O João trabalhava no encanamento de cano lá. Que eu ainda fui na casa do João. Um apelido Cascudo. O Joãozinho. O Joãozinho, Cascudo, morava no Campo das Flores. Né? Que é meu parente. Ele. Eu fui na casa dele, entrevistei ele e perdi a entrevista. Eu levei aquele gravadorzinho quadrado, eu e meu irmão, Zé Renato. E trabalhava junto comigo. Perdi